Fala pessoal, tudo bem com vocês? No jogo mais polêmico da rodada, e olha que teve muita polêmica nessa primeira rodada, a arbitragem teve dois erros capitais. Você vai saber quais são a partir de agora, depois da vinheta. Já se inscreveu no canal? Novo cenário, nova identidade visual, conteúdos todos os dias e muitas novidades daqui pra frente. Por isso, você tem que estar inscrito. Ative as notificações também, like no vídeo me ajuda e bora falar de futebol e de arbitragem, né? Vocês sabem que eu gosto do assunto e infelizmente a gente tem né, motivos ruins assim para abordar a arbitragem brasileira. Começamos o Campeonato Brasileiro e daquele jeito, né? Com muitos erros em vários jogos. Eu acho que os principais assim aconteceram no jogo do Vasco com o Grêmio. A gente teve também problemas em Corinthians e Galo, né? E agora nesse jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense ou Atlético Goianiense e Flamengo, porque o jogo foi em Goiânia e, cara, foram muitos lances polêmicos. A arbitragem no campo do André Luiz Schettino Policarpo Bento, é um árbitro que está, acho que desde o ano passado na Série A, mas ele está recentemente aí, com algumas dificuldades inclusive, e o Wagner Riway, esse bem experiente no VAR. Pois bem, são tantos lances, vamos começar do começo, né? Para mim, e vou falar para vocês os dois erros capitais do árbitro. Eu sei que o que mais gerou discussão foi o pênalti que é marcado lá aos 50 e tantos minutos para o Flamengo. Eu vou chegar lá. Mas para mim os erros capitais estão na não expulsão do Alejo quando ele ergue o pé e atinge o rosto do Ayrton Lucas. Um lance no meio do gramado, mas ele vai com uma força excessiva desnecessária para a disputa. E quando ele ergue demais o pé, ele dá com a sola da chuteira na cara do Ayrton Lucas. É um lance claro para cartão vermelho. Nem o árbitro dá no campo e nem o VAR chama para revisão. Ali já configura o primeiro erro. Por isso que assim, o Atlético Goianiense está bravo com relação à arbitragem e tem todo o direito e pode reclamar e tem algumas questões que pode reclamar, tá tudo certo. Mas não foram apenas erros em pró-Flamengo ou contra o Atlético. A gente teve erros dos dois lados da arbitragem. A arbitragem foi péssima num todo, num geral, mas acabou acertando em alguns lances que geraram mais dúvida. Eu vou chegar lá. Esse, para mim, é o primeiro grande erro da arbitragem, a pesada no rosto do Alejo no Ayrton Lucas, o que mereceria um cartão vermelho, e esse lance é no primeiro tempo. Bom, aí tem, na ordem cronológica, a expulsão do Alex Vinícius, né, quando o Pedro ele arranca, passa pelo último defensor até aquele momento, sofre a falta, e aí chega o Maguinho, né, defensor do Atlético Goianiense por ali, e o árbitro opta pela expulsão. É um lance polêmico, eu acho que é discutível, porque a gente tem os chamados 4Ds, né, que é a distância do gol, a direção do jogador em relação ao gol, o domínio que ele tem da bola e também o posicionamento dos defensores. O árbitro de vídeo, especialmente, né, ele tem que analisar tudo isso. O árbitro de campo também, claro, mas na velocidade do jogo é mais difícil. No vídeo ele tem que analisar tudo isso. O jogador está vindo em direção ao gol, está longe ou perto do gol, ele tem o domínio, o controle da bola e aí foi impedido de prosseguir, o que caracterizaria uma chance clara de gol. E os defensores? Teria cobertura? Não teria? Ele realmente estaria com condições de estar à frente do goleiro, só ele e o goleiro? Não existe último homem na regra, existe chance clara de gol, com toda essa orientação que é passada pela FIFA para você entender se o jogador realmente sofreu um dogso, né? Que na sigla em inglês significa deny an obvious goal score opportunity, que é nada mais do que impedir uma chance clara de gol, com todas essas diretrizes aí nesse sentido. Pois bem, na minha avaliação, expulsão correta. Porque o Pedro dá o tapa na frente, sofre a falta e o Maguinho, ele chega só depois que o Pedro acaba caindo. Então, se o Pedro dá o tapa e segue e não sofre a falta, era ele o goleiro. Simples assim. Ele está com o domínio da bola, ele está, se não na entrada da área, mas um pouco atrás, ali na intermediária, não tem defensor. O Maguinho não chegaria. Bom, eu não sei se não chegaria. O fato é que ele não está ali para fazer a cobertura e não dá para saber se ele chegaria ou não. O fato é que o Pedro, dando tapa na frente, chegaria na frente do goleiro. Portanto, para mim, a expulsão é correta. Tá?
Tem gente que entende que ele não estava com o domínio completo, tem gente que entende que o Maguinho chegaria na bola, tem gente que entende que ele está longe do gol, tá tudo certo. Na minha avaliação, a expulsão foi correta. Bom, aí nós tivemos um pênalti lá no final do jogo, né? Mas eu vou deixar isso para depois, porque aí é o seguinte, tem o pênalti marcado a favor do Atlético Goianiense que aconteceu. Não sei se alguém discute esse pênalti, mas que juvenilzão foi o Léo Pereira. Ele dá a bola em jogo, a bola está na mão do goleiro, o goleiro vai repor e ele simplesmente muda o movimento, né? O Luiz Felipe, zagueiro do Atlético, está aqui, eles estão meio que se provocando e tal, e não é que ele dá um encontrão, ombro contra ombro, ele simplesmente vai no corpo do cara, tromba com o cara, derruba o cara no campo, dentro da área, com a bola em jogo. É pênalti, não tem o que fazer, é pênalti, sem discussão, é pênalti. E o Shailon ainda, né, acaba desperdiçando. E aí a gente tem, obviamente, um combo de situações em que a arbitragem interferiu que geraram toda essa reclamação do Atlético Goianiense. Porque aos 37 minutos nós tivemos o gol anulado por parte do Atlético. O gol que daria a vitória para o Atlético ali. Então você vê que também tem esse ingrediente emocional ali. O Atlético estaria vencendo o jogo do Flamengo em casa, super difícil, o Atlético voltando para a Série A. Por um impedimento que eu confesso para vocês que aí é aquele momento que ou a gente confia na tecnologia ou, sei lá, ou a gente se abraça reclamando. Porque o Emiliano Rodrigues, né, não é o Martínez é outro jogador. O Emiliano Rodrigues, quando ele vai para a disputa da bola, antes da bola sobrar para o Baralhas fazer o gol, ele tá, cara, tem jogadores mais à frente do que ele. Então ele vem de trás. Só que tem um jogadorzinho do Flamengo ali que, cara, o VAR, né, a análise do VAR, entendeu que ele está um pouco inclinado. Eu confesso para vocês que é um lance muito ajustado, mas muito difícil. Então, assim, eu entendo a reclamação. Eu entendo porque muitas vezes você não tem a certeza olhando, né? E aí, claro, né, cada um puxa para o seu lado, né? Provavelmente os atleticanos estão achando que foram prejudicados, os flamenguistas estão entendendo como impedimento claro e óbvio, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida, tá? E ali não tem o que fazer. Ali você ajusta, né, faz o ajuste pela mão humana e aí a ferramenta te diz se ele está impedido ou não e o VAR decretou que o jogador estava impedido. Portanto, o Atlético tem um gol anulado e quase no finalzinho do jogo. E aí nos acréscimos tem um pênalti para o Flamengo. Um pênalti que aconteceu, gente. Eu sei que tem interpretações de que o jogador não pode saltar sem os braços, de que ele saltou para buscar o equilíbrio lá em cima, mas isso tudo independe. Porque a gente não está falando de um choque normal, nós estamos falando de um jogador que ele não salta com aquele braço de asa assim, sabe, para poder cabecear, ele estende o movimento. É um braço quase que na horizontal. E quando ele faz esse movimento assim, é para o cara não chegar. Só que o cara não chegar é uma coisa. E aí não tem um movimento do Bruno Henrique, por exemplo, indo ao braço do Maguinho, que acaba expulso. Ele simplesmente deixa o cotovelo no rosto. Ele sobe para cabecear, então tem uma disputa de bola, só que de uma forma temerária. Vamos colocar na temeridade, né? Para, tipo, se machucar, machucou, se atingir, atingiu e segue o jogo. E não é assim que funciona. Então, o pênalti, para mim, está caracterizado. O Bruno Henrique cortou a boca, inclusive. Então, assim, não dá para dizer que não atingiu, não dá para dizer que não atingiu forte, e não dá para dizer que o cara não correu o risco de cometer a penalidade no momento que ele salta assim. Ele não saltou assim, ele saltou assim. Eu só não concordo com o cartão. E aí, para mim, está aqui o segundo erro da arbitragem. Primeiro, o Alejo não expulso. E agora, acho que a expulsão do Maguinho foi exagerada. Não teria expulsado, porque, falei, né? Temeridade, se você procurar na regra, imprudência não tem cartão, temeridade é cartão amarelo, força excessiva cartão vermelho. Para mim é temeridade a forma como ele salta. Não tem gatilho, não é uma conduta violenta, não é um cotovelaço para quebrar a boca do adversário, não. É uma ausência de cuidado. Quando ele sobe, abrindo o braço demais para atingir o adversário. Sem querer também é pênalti e, nesse caso, o cartão correto, na minha opinião, seria o amarelo. Falar do jogo para quê, né? O Flamengo venceu, começou bem, ganhando 3 pontos, com muitas polêmicas, todo mundo falando que é Varmengo, aquela coisa toda, mas isso eu deixo pro torcedor, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para fazer uma análise um pouco mais racional. Você pode discordar, você pode concordar, não tem problema nenhum. O chat está aqui para isso.
Eu só peço que você se inscreva no canal, porque tem conteúdos todos os dias aqui, e se tiver alguma novidade em relação a isso, não tem problema, eu venho aqui, eu falo de novo, eu boto o áudio e tal, e aí a gente vai debatendo. O importante, né, é através da regra a gente tentar elucidar um pouquinho, porque não é só a regra, tem orientações, tem a padronização, tem algum árbitro, né, que age assim ou assado, né, tem o critério que a gente discute tanto, enfim, é uma série de circunstâncias. Então, por isso que eu vou continuar voltando aqui. Aquela inscrição para nos ajudar aqui a bater 1 milhão, o like no vídeo que me ajuda, e até a próxima. Tchau!